Hoje nós entramos no mistério do Natal, que na verdade é o mistério do nascimento. Do nascimento de quem? Isso, de Jesus. Mas nós precisamos entender o porquê de tudo isso. Por que que ele teve que nascer? Eu não sei se você já fez essa pergunta, embora o que eu vou falar aqui todo mundo já sabe. Mas você já fez essa pergunta? Por quê? Que ele teve que nascer? E para quê que ele teve que nascer? Porque imagine, meus irmãos, Deus nascer. Deus não nasce, não. Deus é o Criador. Não teve o dia marcado na eternidade que o Pai nasceu e foi gerado de quem? De uma deusa chamada quem? Deus não nasce. Nós nascemos. Porque nós somos criados. Só que no próximo dia 24 nós vamos celebrar os 2017 anos do nascimento de Deus. E agora? Se Deus não nasce, por que vai nascer? E para que ele vai nascer? A liturgia toda de hoje, ela nos fala. O salmo, que foi cantado agora, o refrão diz assim: o Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que ele possa entrar. Aonde? Não. Nada de coração agora. Não é para entrar no coração de ninguém agora. Mas vai entrar. Mas agora não. O Salmo está se referindo dentro agora do mistério do Natal, que é por isso que eu estou falando para vocês. É preciso que ele entre neste mundo. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Embora seja um mistério, ele está lá e está aqui. Mas para entender melhor, Deus não estava nesse mundo. Lá no paraíso, parece que ele foi banido do mundo, não foi? Quando Adão e Eva pecam, aí lá diz assim, que Adão e Eva começaram a ouvir os passos de Deus. Aí Deus disse o que para Adão? Adão, onde estás? E como era que Adão estava? Nu. Nu e no pecado. Era assim que ele estava. Aí o homem foi banido de onde? Do paraíso. O homem foi banido do paraíso. Agora o homem precisa entrar no paraíso, que nós damos agora o nome de céu. Mas agora Deus precisa entrar neste mundo que nós estamos. E como foi que ele entrou? Ali está dizendo que é para abrir as portas para que ele possa entrar. O mundo ficou sem Deus. Porque o homem se afastou de Deus. Quando o homem peca, Deus se afasta. O mundo ficou no pecado. Agora Deus precisa entrar. E como é que ele vai entrar? Na primeira leitura está falando lá no livro do profeta Isaías. Uma profecia que foi dita. E qual foi a profecia? Uma virgem dará à luz
a um menino que se chamará, que quer dizer, você sabe quantos anos foi antes de Jesus ter vindo e Isaías profetizou? 750 anos antes. Tem alguém aqui com essa idade? 750 anos antes, Isaías falou isso. E o povo começou a esperar essa tal dessa virgem, que iria dar à luz a um menino que iria se chamar Emanuel. Então, a porta para Deus entrar é uma virgem. Não é qualquer mulher, não. Tem que ser virgem. Então, mulher casada que tivesse filho, não ia ter, não. É uma virgem. Aí lá no Evangelho de São Lucas, 750 anos depois, você tem paciência para esperar? Nós ficamos impacientes com poucos momentos. Imagine 750 anos esperando. Aí no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas diz, um anjo chamado como? Está vendo que eu estou falando tudo que vocês já sabem? Só estou relembrando. Um anjo chamado foi enviado a uma cidade, a uma virgem. E lá ele vai dizer agora o nome. Joana, Madalena, Deusdete. Como é que é o nome dela? A uma virgem. Chamada. Olha a porta agora, para que o Rei da Glória possa, aonde? No seu coração? Neste mundo. Aí nós já estamos vendo que essa mulher não é qualquer uma. Ela é muito especial. Muito, muito, muito especial. Esse é o mistério do Natal, que começa com essa tal dessa virgem, que se chama Maria, que ia dar à luz a quem? Aí o anjo aparece para ela e diz para ela, olha, você vai ser mãe do Salvador. Ela ficou doida. Porque agora entra um outro mistério. Ela vai ser mãe de quem? E esse nome desse Salvador é quem? E esse Jesus é quem? Então ela é mãe de Deus. Olha outro mistério aqui. Já não é mãe de qualquer pessoa, não. Não é do padre José Augusto, nem do Adriano. É mãe de Jesus, que é o Deus conosco, mas é. Então ela passa a ser mãe de quem? Por isso que ela ficou doida. Como? Como que aquela que foi criada por ele também, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, está no Evangelho de São João no início, porque quando o Pai cria, o Filho cria e o Espírito cria, é a Trindade que cria. Aquela que é criada, que é filha, se torna. Que mistério grandioso. É por isso que tem tanta gente aí que não entendeu ainda e quer dizer que não é assim, mas é assim. Porque Deus quis que fosse assim.
E o homem aceitando ou não é assim. O homem não aceitando que ela seja mãe de Deus, não vai tirar o mérito dela ser mãe de Deus, ela continua sendo mãe de Deus. Aí o anjo diz, porque ela ficou meio assim, agora o anjo vai dizer o que para ela? Fica tranquila, Maria. Porque, aí ela fala para ele assim, olha, mas como é que isso vai acontecer? Eu não conheço homem nenhum. Alguém aqui nasceu sem auxílio de um homem? Pode levantar a mão aqui, quem foi? Precisa de um homem e precisa de uma mulher. Aí Maria diz, olha, eu não conheço homem nenhum. Certo, ela estava prometida em casamento a José. E quando a pessoa está prometida, já está casada para o judeu. Mas só não moravam juntos ainda. Aí ela diz, mas como é que isso vai acontecer? Aí o anjo diz, como? O Espírito Santo descerá e a sombra do Altíssimo e o ente que nascer de ti. Então, outro mistério. Deus é concebido sem auxílio de outro homem, mas do próprio Deus. Os santos padres diziam assim, que ela não precisou de um espermatozoide. Outro mistério. E o que foi que aconteceu a partir daquele momento? Maria ficou como? Não, ficou grávida, não cheia do Espírito Santo. Ficou grávida. Pronto. O Rei da Glória entrou agora. Agora ele faz parte deste mundo. Agora ele está conosco. Aonde? Na barriga. Ali tem uma mulher grávida ali, eu acho que está grávida, né? Tem outra ali também, bem na frente, eu acho que também está. Porque às vezes a gente diz, ei, você está grávida? Não, não estou não. Então, tem uma ali, tem outra aqui, deve ter outras aí que está bem no início. Só que não é do menino Jesus, não. Não é de Deus. Não é de Deus. A Virgem Maria, sim, era de Deus. Mas, gente, mas para que Deus se sujeitou a ser igual a nós? É outra pergunta, porque é outro mistério. Por que ele quis ter agora uma natureza humana como a nós? Ter carne, sangue que corre por aqui por dentro, ter osso. Porque Deus é espírito, Deus não tem carne. E ele quis. Aí vocês sabem o que foi que aconteceu, né? Quando Maria fica grávida, ela vai para onde? Ela vai para onde? Olha só, ficou grávida. Quando uma mulher fica grávida, dá para ver alguma coisa? Não. Ela ficou grávida e foi para Encárem cuidar da prima dela. A prima dela estava grávida de quantos meses? Está vendo? Eu não preciso falar mais nada, vocês já sabem tudo. 6 meses. Ela ficou quantos meses lá? Quando ela volta, a barriga estava como? Já dava para ver alguma coisinha, não foi? Ela prometida por José, ao evangelho de hoje, ó. José, seu marido, era justo. Deixa eu ler do primeiro, do início. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, está vendo?
ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Por quê? Gente, quando Maria chegou com aquela barriguinha, José olhou assim e disse assim: me traiu. Porque ela foi para a casa da prima, com a barriga, me desculpa a expressão, murcha, e volta com a barriga cheia. José ficou doido. Ele não conseguiu dormir naquela noite. Ele foi, olha, e ficou durante a noite. Só que tinha uma lei que dizia o seguinte: mulher que trai o marido é o quê? Nossa, vocês sabem tudo. É apedrejada. Então José agora ficou pensando, ela vai ser apedrejada. Vai ter que ser apedrejada. Mas sabe o que é que eu vou fazer? Ele matutando, olha, eu vou ter que arrumar um jeito de esconder, eu vou sair dessa. Não vou assumir isso aqui não. Aí, enquanto ele estava ali, olha, ele dormiu. Aí o anjo apareceu para ele no sonho e disse: José, não fica com medo não, não se preocupa não. O que aconteceu com ela foi o Espírito Santo que fez. Não foi Jacó, nem Bartimeu. Foi Deus quem fez. Leva ela para sua casa, José. Cuida dela. Livra ela agora de ser apedrejada. Aí ali disse o quê? Que José pegou Maria, aí ele leva para casa e ali cuida dela. Porque o Rei da Glória entrou no mundo. Eu nem vou perguntar se vocês compreenderam, porque vocês estão dando aula para mim hoje. Que graças a Deus vocês foram bem catequizados e vocês sabem disso. Mas agora voltemos à pergunta que eu fiz antes. Para quê que Deus, teve que entrar no mundo, se sujeitar, porque é humilhante Deus se tornar homem, e ele passa por essa humilhação. E por que ele se humilha e se torna homem? Para quê? Vocês já sabem. É isso. Para nos salvar de quê? Então, meus irmãos, aqui é o ponto fundamental de nós irmos para o Natal, para o dia 24 à noite, e irmos lá agradecer ao menino Jesus por ter vindo ao mundo para quê? Para nos salvar, para nos tirar o pecado. Tem gente que vai lá para agradecer um carro que ganhou. Tem outros que vão agradecer porque ficou curado esse ano, teve uma cura aí. Pode fazer isso? Pode. Mas é muito mais do que isso. Porque quando o anjo está dizendo que Jesus vem nascer para nos salvar por causa dos nossos pecados, meus irmãos, ele está dizendo para nós que a mão de Deus estava pesando sobre toda a humanidade, porque a humanidade é pecadora, não quer saber de Deus. A humanidade quer viver no pecado, a humanidade quer ofender a Deus. Então agora Jesus vem para estar conosco. Olha, o Deus conosco não é simplesmente o Deus conosco, porque assim, eu estou doente, aí Ele está comigo na doença. A gente fica falando isso, né? É o Deus conosco, eu estou doente, Ele está comigo. Eu estou passando por uma provação, aí Deus está comigo. É muito mais do que isso também. Você sabe por que é que Ele está conosco? Para nos defender da ira de Deus.
Ele é o eterno e supremo advogado. É Ele que vai se colocar do nosso lado, para diante do Pai. Ele dizia ao Pai: Pai, não deixa o padre José Augusto ir para a segunda morte, não. Porque o salário do pecado é o quê? Mas vocês são demais. O salário do pecado, a recompensa do pecado é o quê? Mas que morte? É essa que nós vemos por aí? É a morte eterna, a outra. Depois que nós passarmos por essa morte, nós iremos passar por um julgamento. E aqueles que morreram em pecado mortal, vai para a segunda morte. O lago de fogo, como diz no livro do Apocalipse. Quem quer ir aqui tomar banho no lago de fogo? Ele veio nos tirar do lago do fogo. Mas era preciso que ele tivesse carne como a nossa. Para quê? Para que essa carne fosse oferecida em sacrifício, como está aquela cruz lá do fundo. Porque, como Deus é Espírito, o Espírito não morre. Ele precisava de uma natureza humana para morrer. Ele precisava de uma natureza humana para sentir dor. Só o pecado que ele não teve. Então, quando nós formos lá, diante do presépio, e nós olharmos o menino Jesus, nós vamos ver Deus que se tornou carne, para que a carne dele fosse dilacerada na cruz, para ser oferecida ao Pai, no meu lugar, porque éramos nós que merecíamos estar ali. E quando ele estivesse na cruz, ele pudesse dizer, e ele disse ao Pai: Pai, eu me coloco agora como defensor, não faça nada com eles não, Pai, não faça nada com eles. E ele ainda ameniza, dizendo assim: porque, Pai, eles têm te ofendido, mas nem sabe que está te ofendendo. Não sabe? Claro que sabemos. Porque nós sabemos o que é o certo e o que é o errado, não é? Vamos supor o senhor, pensa em dar um tapa nessa mulher que está aí na sua frente. Aí você diz: vou dar um tapa nela. Na hora que o senhor diz que vai dar um tapa, uma voz interior diz: não dê. Aí o senhor diz: eu dou. Essa voz interior é quem? É Deus. É a consciência. É Deus quem diz: não faça. Vocês já perceberam que tudo que nós vamos fazer de errado, antes Deus diz: não faça? E depois nós dizemos: eu faço, e nós fazemos? E como é que Jesus na cruz diz: eles não sabem o que fazem? Sabemos. Amenizou também diante do Pai. Olha, entendam aqui, Deus não é mau não, viu? O Pai, aí dá a impressão que o Pai é mau, né? Não, o Pai não é mau, o Pai é justo. Aí na cruz ele pede: não, Pai, que eles não se percam, não permita, Pai, que eles vão para o lago de fogo, eu morro no lugar deles. E qual foi a resposta do Pai? Ok, meu filho, ok, very well, muito bem, tudo bem, meu filho, você morre no lugar deles. Porque quem merecia a segunda morte era eles. Mas por você morrer, tá bom. Aí agora a
porta do céu se abriu de novo. Nós não merecemos mais a segunda morte. Só vai quem quiser. Você quer? Ela estava dizendo que sim, ela disse para o céu, tá certo. É isso mesmo. Só, meus irmãos, que agora depende de nós a resposta. Hoje de manhã eu estava celebrando uma missa. Aí antes da missa eu estava conversando com uma senhora. Ela mora em frente à igreja e ela não vai na igreja. Mas por que a senhora não vai na igreja? Porque eu fui criado pela minha mãe. Minha mãe disse que é para não sair de casa, eu só fico dentro de casa. Mas é só atravessar a rua. Mas eu fico aqui, eu rezo aqui. Aí eu fui conversando com ela. Ela já foi 2 vezes, mas depois voltou. Aí inventou que agora o cachorro, tudo é cachorro, tá vendo? Ele é ruim e é bom também. Eu disse, então amarra esse cachorro. E estou ali só para ela vir. Aí chegou uma outra, entrou na conversa, e ela disse bem assim para a minha outra: padre, mas tem pessoas que não mudam não, né, padre? Eu disse, sim. Tem pessoas que não mudam. Tem pessoa que vai morrer na ruindade. Tem pessoas que vão morrer no pecado. E morrendo no pecado, vai para a segunda morte. Ainda mais que hoje está tudo assim, Deus é bom, todo mundo fala que Deus é bom. Deus nos ama do jeito que nós, não é? Adúltero, e Deus continua amando. Matador, e Deus continua amando. Morre matando e morre no adúltero, adulterando, e vai para o céu ainda. Vai. Hein? E por que vocês vivem dizendo que vão? Porque depois que morre todo mundo é bom, não é? Vocês estão entendendo? Que a segunda morte depende de nós? Depende de como nós vamos viver, depende da resposta que nós vamos dar. É o que aquela mulher falou. Mas, padre José Augusto, tem gente que não muda, mas tem gente que muda. E tem gente que é difícil de mudar e que tem que mudar. E se não mudar, vai provar a segunda morte. Eu espero que todos os que estão aqui sejam aqueles que mudaram. Começando por mim. Porque será que eu mudei? Eu acabei de chegar de casa agora. Esses dias, né? Fui lá na minha casa. Toda vez que eu vou em casa, eu vejo que eu não mudei. Eu vejo que eu não mudei. É só eu estar com aparentada, pronto, eu já vejo quem eu sou. Parece que aqui eu consigo me esconder. Se meu irmão estiver assistindo a televisão agora, vai estar até rindo. Tem muita coisa que eu mudei? Tem. Mas ainda tem muita coisa que eu preciso mudar. Por isso eu não posso me achar o salvo. Estou lutando, mas eu não posso me achar o salvo.
E eu preciso, no dia 24, quando eu estiver celebrando a missa de Natal, eu tenho que chegar lá naquela manjedoura e dizer para Ele: Senhor, obrigado por esses 2017 anos da sua vinda à terra, para que o Senhor pudesse morrer por mim. Mas ainda tem algumas coisas, Senhor, que eu ainda não consegui mudar. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mas parabéns para você nesta data querida. Estão vendo como é que nós devemos ir para o Natal? Mas eu acho que tem jeito para mim ainda. Mas eu preciso melhorar. Eu preciso. Estou lutando. E peço a Deus que Ele tenha misericórdia de mim. Que às vezes a gente fica achando que nós já somos os tais. Aí nós achamos que a salvação é para os outros, né? Porque nós já fazemos parte de grupo de oração. Já estou na Canção Nova há 23 anos. E não sei o quê, porque eu trabalho na igreja. Meus irmãos, os que trabalham na igreja são justamente aqueles que Deus tem mais preocupação. Que seriam aqueles que não deveriam ofendê-lo e são os que o ofendem mais. Porque quem já está fora já ofende mesmo, mas quem está dentro é pior ainda. O golpe é maior. Mas vamos ser melhores, né? Vamos ser melhor. É para chorar mesmo. Igual o garoto. É para chorar. Eu não mudo mesmo. Aí, está chorando. Senhor, tem piedade de mim. Você está chorando lá. Porque parece que está tudo tão bem, mas será que está tudo tão bem com tanta corrupção? Mas nós não somos também, não? Como nós vivemos neste mundo? Nós somos diferentes mesmo. Quando as pessoas nos olham, quando as pessoas nos veem, não que nós precisamos ter que provar alguma coisa para as pessoas, que nós não temos que provar nada para ninguém, nós temos que provar para Deus. Mas dentre isso, dentro de toda essa situação, como as pessoas te veem. Como eu sempre brinco, uma jararaca que reza terço, uma jararaca que vai à missa, quando você chega, apesar de você ir na missa e tudo, de fazer tudo que é preciso fazer na igreja, de rezar tudo que você precisa rezar, mas quando você chega, o que é que as pessoas dizem de você? Chegou a jararaca? Que pessoa ruim, que pessoa má, o que é que as pessoas dizem de você? Eu repito, não é que nós devemos contas às pessoas, nós não devemos conta a ninguém, é a Deus que nós vamos prestar conta. Mas será que o que o pessoal está dizendo de nós é uma verdade ou é uma mentira? Eu só sei, meus irmãos, que eu preciso mudar. Porque Ele nasceu para tirar os meus pecados, para me defender, e Ele me defendeu na cruz, crucificado, e eu continuo com as minhas mazelas. Eu preciso ser melhor. Mas no dia 24, vamos lá agradecer por Ele ter nos salvado.
Estão entendendo agora o mistério do Natal que nós entramos? E no dia 24, nós vamos comemorar o nascimento de Jesus e vamos agradecer porque Ele veio nos salvar, mas ao mesmo tempo nós deveremos dizer: Senhor, tenha piedade de mim, porque tem coisas que eu ainda não melhorei e eu preciso melhorar, mas vamos comemorar com alegria, mas dizendo para Ele: Senhor, eu preciso melhorar. Que o seu Natal seja diferente. Entenderam agora porque nós entramos no mistério do Natal? Estão se sentindo acusados? Hein? Só uns 3 ali que disseram. Eu estou levando tanto vocês como eu a refletir como eu estou. Mas o nascimento nós vamos comemorar. 2016 passou e eu continuo do mesmo jeito. Tem alguma coisa que realmente eu mudei? Ou tem alguma coisa que eu ainda preciso mudar? Mas é a minha alegria que eu posso contar ainda com Jesus. Ai, se eu não pudesse contar com Ele. Nós só podemos contar com Ele. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que naquela noite, aquela noite santa, nós possamos agradecer ao Senhor por tanto bem e tanta graça. Ele abriu a porta do céu. Maria abriu a porta da terra para ele entrar. E ele abre a porta do céu para nós entrarmos. Mas que maravilha! E Ele abre a porta do céu na cruz. 2 pessoas importantes, a Virgem Maria e Jesus. E a eles nós devemos nos dirigir ao presépio, e nós devemos olhar para Maria e dizer: muito obrigado, ó Santa Mãe de Deus, sem pecado concebida. E olharmos para o menino Jesus e dizer: muito obrigado, Senhor, pela sua encarnação. Porque se o Senhor não se encarnasse, o que seria de mim? Para onde eu iria? Mas agora nós iremos para o céu com a graça de Deus. Vamos contar com a graça de Deus e vamos ser melhor. Diga para a pessoa do seu lado: vamos ser melhor. Eu quero ser melhor. E é dessa forma que nós iremos nos dirigir ao presépio e vamos dizer assim: noite feliz, noite feliz. Refletindo no que eu falei: ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Olha lá, ó. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Bem forte. Noite. Eis que no ar vem cantar aos pastores e os anjos do céu, anunciando a chegada, ó, a porta que se abre.
salvo-te, Jesus. Noite feliz. Noite feliz. Noite feliz. Ó Senhor, Deus de amor, quão afável é o seu coração. Que quisestes nascer, nosso irmão. E a nós todos salvar. E a nós todos salvar. E a nós todos salvar. Só isso. Esse é o mistério. A nós todos. Todos. Desde aquela criança que está subindo lá. Aqueles dois que estão lá no fundo, um com a mão na cabeça. Descendo, passando pelos que estão lá pelo fundo. Por aqui, por esses que estão aqui na frente, os que estão aqui em cima. Até aquele último lá em cima, ó. Tá vendo? Só dá para ver a silhueta dele por causa da claridade. Todos salvar. E Ele salvou a todos. Agora, meus irmãos, abra a mão assim, ó. Entrar no céu depende de quem? Vai viver na obediência de Deus ou não? Vai melhorar ou não? Vamos melhorar. E vamos lá na gruta e vamos dizer para o menino Jesus: Jesus, eu vou melhorar. Eu preciso melhorar. Mais uma vez, a última parte. Noite feliz, noite feliz. Ó Jesus, Deus da luz. Jesus, Deus da luz, quão afável é o seu. Que quiseste? E a nós todos salvar. Coloque a mão assim no coração e pense apenas em alguns momentos em tudo que foi falado. Pense, aonde eu preciso melhorar diante de tal mistério? Um Deus que entra no mundo por meio de uma mulher, torna-se homem como nós, morre na cruz e nos salva. Que eu preciso melhorar. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-nos para que nós melhoremos. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!